Caros irmãos em Jesus, que o Mestre nos abençoe com sua paz. Na tela do cinema, as imagens iniciais do filme em cores mantinham atentos os assistentes. Em suntuoso palácio estava para nascer o príncipe Siddhartha, a quem o mundo respeitaria no futuro como Buda, o iluminado. Era uma produção hindu, o filme. Então transudava a filosofia espiritualista daquele povo milenar. E a plateia brasileira, mais acostumada a filmes norte-americanos, franceses, italianos, alguns nacionais, assistia curiosa. A câmara focalizou um dos pátios internos do palácio. Ao centro dele, formoso jardim. Sob as arcadas, viam-se os serviçais em azáfama, expressando-se mutuamente as alegrias da expectativa pelo nascimento iminente do príncipe. Súbito, se fez um suspense. Estáticos, paralisados, os servos olhavam com encantamento uma névoa luminosa, colorida, que surgira ao centro do jardim por sobre as flores. Rapidamente aquela névoa foi assumindo contornos humanos, até que um homem adulto nela se revelou, em plena maturidade, a figura toda irradiando beleza e espiritualidade. E ante a figura desse homem, todos se curvaram reverentes. Ao mesmo tempo, do interior do palácio vinha o anúncio feliz. Nasceu, é um menino, nosso príncipe. A figura adulta, no meio do jardim, era o príncipe anunciado que num dos aposentos interiores do palácio acabara de nascer. Um recém-nascido, apresentado como um homem adulto. Era algo totalmente inusitado e inesperado para a plateia brasileira. E então, numa contida reação coletiva, o público começou a rir, a gargalhar. Era um público latino-americano, acostumado a supor o espírito sendo criado com o corpo, soprado nele, no momento do nascimento, quem sabe se alojando dentro dele como conteúdo numa garrafa. Um bebê nascendo, corpo pequenino, poderia caber dentro dele um ser espiritual já adulto? Teria de ser um espírito também pequeno, um espiritinho. O povo brasileiro não estava acostumado à ideia da pré-existência da alma. Então aquela colocação do cineasta hindu raiava pelo absurdo, e foi por isso que o povo gargalhou. Contudo, era verdade. Aquele que na terra viria a ser Buda ou iluminado, espiritualmente já era alguém de grande elevação e muito respeitado. O corpo que ele principiava a animar neste mundo é que era pequeno e frágil. Sob a ação do espírito reencarnante, ao império das leis naturais, aquele corpo iria se desenvolver ao longo dos anos e nos padrões comuns. Passaria da infância à adolescência, juventude, madureza, velhice, até que, em linguagem simbólica, retornasse ao pó de onde viera, enquanto o espírito seguiria além, levando consigo a essência de seus atos e vivências na forma de tendências e aptidões. Porque o espírito não é como a matéria. Ele é de natureza diferente. Não podemos raciocinar sobre o espírito em termos de matéria, nem querer identificar um ao outro. Disse Jesus a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito pré-existe ao corpo. Não fomos feitos no ventre de nossas mães. Nosso corpo, sim, é gerado no ventre materno. Nasce pequeno, precisa de cuidados, desenvolve-se segundo as leis da natureza, até permitir ao Espírito que o anima uma plena manifestação no nosso mundo terreno. Mas ao encarnar, o Espírito, que é o ser real, o eu, a individualidade, já traz consigo suas qualidades e capacidades. Vamos encontrar essa afirmativa na Bíblia. O profeta Jeremias tomou conhecimento dessa realidade por via mediúnica, num fenômeno de audição. Ele ouviu o instrutor espiritual que lhe falava em nome de Deus dizer: antes que no ventre de tua mãe fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. Mas podemos citar também o cientista Gustave Gelée. Ele soube também, mas por ele mesmo, em via anímica, não por via mediúnica, da sua pré-existência ao corpo. Gustave Gelée era doutor em medicina, metapsiquista renomado, fundador do Instituto Metapsíquico Internacional de Paris, autor de vários livros importantes: O Ser Subconsciente, do Inconsciente ao Consciente, Ectoplasmia e Clarividência. E ele teve uma lembrança espontânea, por ele mesmo, do que havia acontecido com ele. E ele deixou isso em relato, em outubro de 1916, ao professor Santo Líquido, que foi presidente do mesmo instituto. Qual era essa recordação de Gustave Gelée? Ele se lembrava de morar com sua família em Montceau-les-Mines e que uma linha férrea passava diante da casa. Quando ele contou isso, a mãe se admirou. Como? Tinhas apenas um mês e meio de vida quando mudamos de lá, saímos para Genebra. Mas ele confirmou: a minha visão ainda anterior a essa estada em Monceau, porque ele lembrava que antes de nascer, ele havia se reunido com amigos no plano espiritual que se despediam dele, quando ele deixara o plano espiritual para ligar-se ao corpo materialmente. Ele se despedira dos amigos numa cena emocionante. Ele nunca esquecera essa lembrança, recordava bastante essa visão e narrou em seu livro Resumo de Doutrina Espírita. As lembranças dessa pré-existência do espírito ao corpo também podem ser provocadas, a regressão da memória pela hipnose. Temos a doutora Edith Fiore, é doutora em psicologia. Ela escreveu um livro, You Have Been Here Before. Quer dizer, você já esteve por aqui antes. Ellen Van Bach, outra psicóloga, escreveu o livro Life Before Life, Vida Antes da Vida, e recordando vidas passadas. Em suas pesquisas, essas psicólogas constataram que nas lembranças de sua pré-existência, quando estão recordando a vida intrauterina, sim, porque mesmo quando o cérebro ainda não está desenvolvido, o campo físico, entretanto a pessoa se sente inteligente, consciente de si mesma. Por isso as criaturas guardavam a consciência de sua individualidade. E o ser nota então possuir um corpo, que não é o corpo físico, o organismo material. É o perispírito, um corpo fluídico, perfeitamente adequado para a ação e manifestação do espírito no mundo transcendente, fora da matéria. O perispírito
tem forma humana. E embora não seja exatamente igual à forma que viria a ter depois, quando o corpo se formasse, obedecendo às leis da hereditariedade. Uma expansão desse corpo espiritual estabelece um laço fluídico com o óvulo fecundado. É na concepção que se dá a ligação do espírito ao corpo. O perispírito vai se ligando, as células em multiplicação, como que se enraizando no corpo que está se formando. E quando o processo se completa, o novo corpo vem à luz. O espírito reencarnou, ligou-se novamente à carne. Não entrou no corpo como o líquido entra numa garrafa, mas passou a exercer sobre o corpo um campo de influência. E será sempre através do perispírito que o espírito irá exercer ação sobre o corpo. Para se manifestar no mundo, ele acoplou-se à matéria. Então vai ter de se ater às possibilidades dela. Mas o espírito não lhe sofre limitação, condicionamento total. Em estados especiais, no sono, sonambulismo, êxtase, o espírito emancipa-se em relação ao corpo parcialmente, porque o desligamento total e definitivo só com a morte do corpo. Mas durante a vida corpórea, a emancipação parcial em certos estados. Desdobrado perispiritualmente, o espírito pode então perceber e agir fora do corpo, extrasensorialmente, sem o concurso dos sentidos físicos. Às vezes ele faz isso de modo consciente, às vezes não. Essas experiências são conhecidas como experiências fora do corpo, out of the body experiences. O que hoje apenas as vias mediúnica e anímica estão nos informando, futuramente talvez sofisticados aparelhos possam constatar. Quem sabe também pela evolução da alma, as percepções e a ação extrasensorial venha a estar tão generalizada e consciente no ser humano que nós tenhamos perfeito conhecimento disto, das nossas ligações com o corpo e da transcendência a ele em certas circunstâncias. Mas desde já, nós temos nestas situações um campo aberto à pesquisa, à experimentação. E como Kardec, nós podemos definir o espiritismo sem prejuízo dos seus aspectos filosófico, moral, religioso, mas podemos definir o espiritismo também como ciência. Uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse é o aspecto científico da doutrina espírita. O destino dos espíritos é o nosso destino. Qual será? Evoluir intelectual e moralmente. Em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que há evolução nos organismos materiais e as espécies se encadeiam no programa evolutivo. Essa revelação espírita é contemporânea de Charles Darwin. Darwin, em 1859, publicaria sua revolucionária teoria sobre a origem e evolução das espécies. Desenvolvendo a tese darwiniana, as concepções científicas atuais falam em mutações nos antropomorfos, vindo a originar o homem, o Homo sapiens. E eles atribuem essas mutações a fatores desconhecidos. Mas se consultarem o livro A Gênese de Allan Kardec, iriam encontrar esclarecedora informação recebida por via mediúnica. Comunicações que foram recebidas de 1862 a 1863 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium C.F., Camille Flammarion,
astrônomo de renome internacional, espírita convicto. Ele funcionava como médium também. Lemos então nessas comunicações: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. É a teoria espírita da evolução, mais audaciosa que a de Darwin, porque não diz que só as formas físicas evoluem, mas também existe evolução anímica. A alma também evolui. Tudo se encadeia na natureza. Lemos lá em O Livro dos Espíritos. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Eis aí o grande segredo da vida, não é? O fator desconhecido da evolução, das transformações, é o espírito. É ele que anima a matéria em todo o universo. E no seu trabalho, ele vai produzindo mutações na matéria, ao tempo em que ele mesmo obtém o seu próprio desenvolvimento. Se quisermos ignorar a realidade do espírito, nós estamos incorrendo em erro, porque ele coexiste com a matéria. Ambos são os princípios gerais criados por Deus: espírito e matéria, fluido cósmico universal e princípio inteligente. Então, apesar de negado, o espírito se faz sentir na vida universal. Ele pré-existe a matéria. Encarnando, ele se relaciona com ela, mas a transcende. Durante a vida física, transcendemos ao corpo em estados especiais e sobrevivemos ao corpo, conservando a nossa individualidade e evoluindo incessantemente. Sem a presença do espírito, o quadro da vida ficaria incompreensível, inexplicável. Então, a revelação espírita, falando em evolução orgânica e também evolução espiritual, revelando o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino nominal, é mais completa que a teoria de Darwin. Convido a todos a viajarmos pelo tempo, ao início da formação do nosso planeta, e vamos encontrar o espírito criado simples e ignorante. O elemento espiritual ainda é tão somente aquele princípio inteligente. Não apresenta características humanas, não, nos tempos recuados, ainda não as havia desenvolvido. O espírito ainda não é gente como entendemos hoje. A matéria também ainda não ostentava as possibilidades atuais. Mas a união do princípio inteligente com a matéria foi produzindo formas primitivas de vida. E através delas, o princípio inteligente foi sendo submetido pelas leis naturais a experiências inúmeras, incontavelmente repetidas. Essas experiências lhe estimulavam o desenvolvimento das faculdades latentes e o fizeram evoluir através dos milênios, passando das formas minerais, às vegetais, às animais, progressiva e lentamente. Todo este plano, naturalmente, obedece ao comando divino, é a lei de Deus, é o poder do Criador. Nós estamos só falando do processo, como se faz esse desenvolvimento, mas não estamos tirando Deus do cenário absolutamente. Deus é o Criador, o Pai. Mas como ele age? Qual é a forma que ele estabeleceu para o desenvolvimento da vida? Nessa lenta gradação, fica difícil distinguir uma fase da outra, uma classe da outra, quando estamos nas fases intermediárias. Eu pedi a Hebe, a nossa companheira que é cientista, que
me desse um exemplo dessa dificuldade entre nós distinguirmos entre as fases pelas quais o ser está passando. E ela me citou a euglena, organismo unicelular. Os botânicos classificam a euglena como vegetal citoflagelado, porque realiza a fotossíntese, então é do reino vegetal. Mas os zoólogos classificam a euglena como um animal flagelado, porque ele se locomove na água em reação à luz. Isso já é comportamento da fase animal. Sob o comando do instinto, nas escalas inferiores da vida, o que é que impele o ser aos atos necessários à sua conservação? O instinto. Mas o instinto não tem reflexão, combinação, premeditação. Aos atos instintivos falta um caráter inteligente. Por exemplo, os enxames de abelhas, que conhecemos há milênios sobre a Terra. Eles constroem a colmeia, recolhem o néctar das flores, depositam nos alvéolos dos favos, mas eles fazem isso por causa do instinto, então é imutável. As abelhas que trabalham hoje, trabalham igualmente como aquelas abelhas do tempo das pirâmides do Egito. O instinto também é irrefletido. Se nós tirarmos o fundo do favo, as abelhas continuam depositando mel nos alvéolos, mas já não tem o fundo. Mas o instinto não raciocina, é refletido. O instinto também tem um fim assim especial. As abelhas constroem tão maravilhosamente os favos, não é? Mas não peça para ela construir mais nada, não. Ela só sabe fazer os favos. É específico também. Ela só sabe fazer o que a sua espécie faz. Ela sabe fazer o que as abelhas fazem. Porque tudo isso é obra do instinto divinamente colocado por Deus, a orientação da criatura, do ser, enquanto sozinho ele não sabe se dirigir melhor. O instinto não é inteligente, mas inteligentíssima é a causa que previu o instinto e o estabeleceu para orientar o ser naquela fase em que por si mesmo não saberia prover as suas necessidades. Claro que essa causa primeira de todas as coisas é Deus, o Criador, o Pai, a inteligência suprema do universo. Então, sob as exigências do instinto, o ser vai agindo de espécie em espécie e vai retirando da atividade uma experiência, um resultado, um proveito. No campo físico, por exemplo, de modo oculto, invisivelmente, a ação faz o órgão, está desenvolvendo, está produzindo uma nova situação. Na faculdade intelectiva, nós vemos que ela está se exercitando, se desenvolvendo no meio das experiências. Em algumas espécies de animais, como cão, macaco, cavalo, elefante, nós já podemos notar alguns lampejos de inteligência. Existe algo mais que o instinto. Não é apenas um instinto, mas ainda é um pensamento descontínuo. Aí recorremos a André Luiz, não é, através de Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai nos explicar. Nessa fase, as emissões são intermitentes nas ondas mentais. Elas estão buscando um fim objetivo, mas ainda não alcançam formar o circuito completo. Então o animal quase que consegue entender, mas não dá. As coisas se desmancham repentinamente. Observei o meu cãozinho olhando a televisão. Ainda era preto e branco nessa ocasião. E havia umas pessoas conversando. Ele observou um pouquinho, prestou atenção, mas depois ele não entendia a conversa. Não havia cheiros, não havia nada que correspondesse ao seu estado, ele se desinteressou. Mas se virmos cães pastores observando, cães pastoreando no vídeo, eles vão ficar presos, atentos, porque eles alcançam e compreendem. Mas enquanto não chegamos ao fechamento completo do circuito da onda mental,
então o ser ainda não alcançou o grau da humanidade. O resultado das experiências, porém, vai ficando registrado no perispírito, que é o acervo espiritual do ser. Então, pouco a pouco, a inteligência começa a responder por maior número de ações. O instinto ainda existe, como existe em nós. Apesar de sermos seres racionais, nós ainda temos um instinto nos guiando em muitas coisas e precisamos saber quando ceder a ele e quando não ceder. Para o mesmo estímulo, não vai haver agora só uma resposta instintiva. Não, agora também o ser começa a apresentar resposta inteligente, paralelamente à resposta instintiva. O ser fora criado simples e ignorante, o seu ponto de partida. Mas agora ele age com aparelhamento complexo, atende a funções diversificadas e seus atos muitas vezes são inteligentes, refletidos, combinados, premeditados. Então aquela individualidade que vinha sendo elaborada em trabalho de milênios está prestes a se revelar em um novo estágio de evolução. André Luiz afirma que isso será conseguido quando ele obtiver o pensamento contínuo, quando ele mantiver o circuito completo para a onda mental. Aí ele vai se exprimir com certa segurança. A partir de então, é que o ser começa a armazenar conscientemente as experiências vividas. Aí ele passa a ter consciência de si mesmo e do mundo ao redor. E começa também a ter uma embrionária noção daquilo que é extramaterial, além da matéria. Na ação, o ser está desfrutando agora de considerável liberdade, porque ele possui várias diferentes reações, atitudes a um mesmo estímulo exterior. E às vezes nem há o estímulo exterior, mas ele é capaz de sentir um impulso, um desejo, uma vontade. Atingiu a escala humana. Agora já é gente. Como ser humano da atualidade, como nós outros, parece que agora nós temos os corpos melhor estruturados, mais bonitinhos, não é? Não, ao começo é como aquele ser humano dos homens primitivos, do tempo das cavernas. A evolução anímica da alma acontece vagarosamente, paulatinamente, mas está acontecendo sempre. Começou no passado milenar, se estende agora no presente e vai continuar para o futuro. A obra da criação não terminou. Eu às vezes fico desejando que a gente pudesse fotografar todo esse processo. Nós temos tantos vídeos educativos, não é? Que nos mostram a evolução no campo material. Ah, se nós pudéssemos observar a evolução também no campo espiritual. Naquela série Cosmos, eu fiquei fascinada, porque num minuto eles apresentaram em imagens o desenvolvimento, a filogenia da espécie humana. Nós víamos como é que acontecia até chegarmos ao corpinho humano. Mas nós não podemos fazer isso com as coisas do espírito, porque isso se processa através dos milênios. Ocorre em campo imperceptível aos nossos sentidos comuns. E há fases que se dão unicamente no plano espiritual, entre uma e outra vida, quem sabe em outros mundos. Como é que nós podemos ter o registro disso tudo? Como podemos acompanhar? Nós precisaríamos de muito tempo e recursos outros. Ah, mas a via mediúnica pode nos fornecer interessantes e úteis informações a respeito. A via mediúnica, através dos médiuns, a manifestação de espíritos superiores nos informando. Ah, mas não querem ainda recorrer à via mediúnica. O espírito continua negado, marginalizado. Bem, também, mesmo que se revelassem certas coisas, no nosso grau de evolução, nós ainda não alcançaríamos, não entenderíamos muitas das coisas. Por ora, o processo da evolução anímica
fica fora de nossos meios atuais de observação. O que nós podemos observar? Podemos deduzir o andamento, pelos elementos que nós observamos, o andamento do que acontece em relação ao plano espiritual. Mas isso porque observamos ainda na matéria, sem a mediunidade. Vamos acompanhando dos fósseis aos seres vivos e no estado em que se encontram, pelos restos materiais, pela observação das coisas materiais. Sob o comando do instinto, éramos compelidos a agir para o necessário e sem errar. Quando o instinto não mais nos compele inteiramente, percebemos que é preciso agir. O trabalho se torna necessidade consciente, porque o ser humano sempre trabalhou, mas não tinha consciência disso. Agora nós sabemos que trabalhamos, não é? Está lá na Bíblia, vamos ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Nós sempre fizemos isso, mas agora sabemos que fazemos, não é? Temos a consciência. Pelos efeitos, nós passamos a distinguir o bem do mal. Então é um ensaio do senso moral. Como nós estamos acompanhando na onda completa, nós podemos acompanhar o que fizemos, os resultados obtidos, se é bom ou se é mal. Nós estamos ensaiando o senso moral. E como nós escolhemos o que fazer, a opção então é nossa, o impulso inicial, nós também nos tornamos responsáveis, conscientes, sabendo o bem e o mal, e responsável. Acabamos de ser expulsos do Éden, o paraíso animal, aquele simbólico paraíso animal, animalidade, ignorância e irresponsabilidade, fomos expulsos, porque comemos o fruto do conhecimento, alcançamos o conhecimento. Vamos retroceder? Voltar à animalidade? Impossível. Simbolicamente eles dizem que lá no portão do Éden tem um anjo com uma espada de fogo flamejante que nos impede o retrocesso. Mas é que a evolução do ser espiritual é irreversível. Nós podemos estacionar, nos demorarmos um tanto nas experiências, mas não podemos retroceder. Quem aprendeu que 2 mais 2 são 4 não vai se enganar dizendo que é 5. Não é? Então não podemos voltar atrás no conhecimento, no desenvolvimento. A evolução é de progresso, para frente sempre, não há retrocesso. Na escola Terra, a grande mestra, que é a vida, vai prosseguir o seu programa divino, apresentar novas lições, novos temas para a evolução, o progresso, o desenvolvimento dos seres. E nós entramos naquela ocasião na faixa da humanidade. Tínhamos de aprender a ser gente. O que é preciso para ser gente? Precisamos saber o que é a matéria, como se comporta, como agir sobre ela. O que é o ser inteligente? Eu, o próximo, os demais seres da criação. Como agir com, sobre eles, entre eles. Eis aí o nosso aprendizado, para sermos gente, pessoas. O conhecimento perfeito vai requerer um relacionamento com os fatos todos da vida, desde os mais simples aos mais complexos, e com todo tipo de seres. E agora nós entendemos por que Deus nos deixou todos misturados, bons e maus, sábios e ignorantes, sãos e enfermos, porque essa diversidade de problemas e situações que a vida terrena nos enseja é que vai favorecer o nosso desenvolvimento. Precisamos de tudo e de todos. Temos naturalmente que selecionar, saber os efeitos de cada coisa, mas precisamos ter experiência nas organizações sociais, áreas do pensamento, filosofia, arte, ciência, moral, política, religião. Tudo nos interessa. Tudo é útil para o nosso progresso intelectual e moral. Estamos aprendendo em tudo e com todos, mas não tudo de uma vez. Tudo de uma vez não dá. Em cada encarnação, nós preparamos um certo campo, desenvolvemos certas possibilidades. Vai ser necessário o concurso do tempo,
muitas encarnações. Allan Kardec quis saber se nas experiências que o ser tem com o livre-arbítrio, se ele seria obrigado a errar, seria forçoso errar. Todos passarão pela fieira do mal? E os instrutores espirituais responderam: não, apenas pela fieira da ignorância. Nem tudo precisamos experimentar pessoalmente, porque observando também se aprende, com a nossa inteligência, nossa capacidade de observação. E também, uma vez que uma experiência se demonstrou infrutífera, não há por que ficar insistindo naquilo que não resolve, que não traz o progresso, que não faz o bem. Há quem consiga acertar sempre. Kardec era curioso, não é? Há quem consiga acertar sempre. Os dóceis e os aplicados. E aí eles ficam perfeitos de imediato? Não, não. Eles ficam isentos de lutas para continuar o progresso? Também não. Então qual é o benefício para eles? Apenas asseguram o caminho mais curto e mais direto. Não perdem muito tempo. Progridem mais rapidamente. E os que erraram? São tantos, não é? A grande maioria não entende, não acerta bem, não corresponde, se complica, se emaranha, produz desequilíbrios e vive nos desequilíbrios. Os que erraram, bom, esses enfrentam consequências. A lei é de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. Ai, que peninha, não? Coitadinhos, erraram e estão sofrendo. Por que sentimos uma certa pena, comoção? Somos nós, a grande maioria, não é? E nós então sabemos, por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Não seria mais seguro criar o ser já perfeito, desenvolvido? Assim ninguém erraria nunca. Mas não teríamos tido o livre-arbítrio. E sem ele, qual o mérito para usufruir da vida, de nossas faculdades? Sem livre-arbítrio, nenhuma responsabilidade, mas também nenhum merecimento. Será que nós preferíamos que Deus nos tivesse feito uns autômatos, uns robôs? Deus não quis assim. Ele nos quer como filhos. Quer que participemos livre e conscientemente da grandiosa obra do universo. Quer que sejamos filhos e não escravos. Tudo bem, mas é que assim há possibilidade de erro, de engano. Porém não há morte, nem condenação para sempre. Nós sempre seremos recuperados e iremos nos aperfeiçoar. Então não há prejuízo real. E temos um meio excelente para avaliação e controle da qualidade de nossa produção. É a lei de causa e efeito, enunciada por Jesus naquelas palavras simples: a cada um segundo as suas obras. Livre, o ser escolhe e age. A lei divina lhe retribui. Ato algum fica sem uma consequência. Inteligente, consciente, o ser verifica os resultados e se informa se aquilo que fez é bom ou mal. Se ele não conseguir entender bem ainda, os efeitos repetidos tornam tudo conhecido e claro. E aí nós começamos a entender um pouco da mecânica da vida. Eu acho que não vou agir, não vou fazer o menos possível, porque assim não erro tanto. Mas você vai ficar carente, sujeito a ambiente e seres, porque quando a gente não age, agem os outros, e nós somos levados de roldão. Se não nos aplicarmos, vem a dificuldade na realização. Quando a gente não sabe uma coisa, como é difícil. Quando a gente aprende, como é fácil. Então temos que nos aplicar. A experiência se prolonga quando nós não nos aplicamos devidamente. A vida repete, a vida reapresenta, a vida volta a apresentar. Quando nós sabemos resolver, é fácil. Se não sabemos resolver, nós nos sentimos sofredores, não é? Não progredir vai causar também repetição. E a repetição traz o tédio, o cansaço. Tudo isso eu já vi, tudo isso já senti, não resolvi nada.
Então, precisamos nos aplicar. Mas aí vamos exagerar. Alguns fazem isso, não é? Exageram. Vem o desgaste, a enfermidade. Os outros seres reagem, a reação do meio ambiente. Então, qual é a solução? Acertar. Errar o mínimo possível e acertar o mais possível. Aí teremos realização feliz, progresso, bem-estar. Talvez que alguém cético, observando e escutando, diga: eu fiz o que quis e nada me aconteceu. É verdade. Nós olhamos no mundo e parece que algumas pessoas fazem o que querem e nada lhes acontece. Onde toda essa reação que nós estamos falando? Bom, estamos nos enganando na avaliação dos resultados. É um erro de perspectiva. Nós estamos usando só o momento. Nós não estamos usando a sequência da vida imortal. Aí nós encontraríamos os resultados. Mas a pessoa que fala desta maneira, fiz o que quis e nada me aconteceu, está falando cedo demais. Ainda não aguardou os resultados. Porque os efeitos podem ser imediatos ou demorados. Podem vir no além, na sequência da nossa existência, ou até mesmo em outra encarnação. Mas, se não tivermos o progresso, nós vamos nos sentir entediados, faltando-nos objetivos para a vida. Vem aquela depressão profunda, aquele desinteresse, aquele tédio. Parece que a vida é inútil. A vida criada por Deus, inútil. Inútil é a nossa ignorância, não é? Qual a finalidade da vida? Observemos o plano divino. Tudo que Deus faz é útil, é bom. E naturalmente, se nós comparamos com o plano divino e o que está sendo feito não é bom, não é útil, então não é o resultado desejado, não está de acordo com a lei divina. É isso que estamos aprendendo. E nunca faltou nem falta orientação. Em cada época, revelações mediúnicas ou instrutores e líderes espirituais que se encarnaram entre nós, nos trouxeram o conhecimento, a informação, a elucidação. Jesus foi o maior mestre da ciência da vida imortal que encarnou entre nós. Guia e modelo para a humanidade no dizer dos Espíritos. E ele mesmo se afirmava: eu sou o caminho da verdade e da vida. O Espiritismo retoma a mensagem de Jesus, confirma as palavras do Mestre, esclarece no seu significado, amplia para a relação da vida corpórea e espiritual, dá sequência, continuidade ao ensinamento do Mestre. Agora eu estou começando a pensar nesse momento como se fosse assim, algo do nosso mundo financeiro, relacionado a banco, cartão de crédito. O corpo morre, o nosso corpo morre. Mas nós, seres espirituais, continuamos vivendo e nos desligamos dele. Deixamos o corpo. Guardamos para nós uma memória, o registro de nossas aquisições, como se fosse um cartão de crédito devidamente codificado, que assegura o nosso patrimônio individual diante da vida. Nós já sabemos que é o perispírito, não é? O corpo se foi, mas o perispírito continua. Ele é molde do corpo, é plano a que as células obedecem em seu crescimento, multiplicação e movimento, mas por sua vez o perispírito atende à ação moldadora do espírito. No uso de nossas energias, estamos agindo com acerto? O perispírito registra normalidade e evolução. Estamos errando? Então vai registrar congestionamento, desarmonia em seus centros de força. Essas consequências se farão sentir, quer a gente esteja encarnado, através inclusive do corpo físico, quer que a gente esteja desencarnado no plano espiritual. Doença ou saúde, bem ou mal-estar, atração, imantação, a planos de vida, pessoas, ambientes, céu e inferno em nós estão registrados. Não é lá fora. Não estamos
buscando o céu lá fora ou o inferno lá fora. O reino de Deus está dentro em vós, disse Jesus, não é? Então temos em nós mesmos as leis divinas funcionando. Há justiça, a cada qual segundo suas obras, seus atos. Mas há misericórdia, sem condenação. Não há condenação eterna, não há condenação para sempre. Vai haver o aproveitamento e valorização de todos os seres. A obra divina não vai ser aniquilada, nem ficar estacionada, perdida. Jesus fala isso na parábola do filho pródigo, mostrando como, apesar do filho estroina ter esgotado toda a herança e se perturbado tanto, ele volta e é recomposto no estado de filho. Sempre é possível recomeçar. A misericórdia divina ajuda quem se perturbou. E um dos trechos mais consoladores da palavra de Jesus é quando ele nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de misericórdia. Como é consolador, não é, para nós que erramos tanto? Perispírito é então um cartão de crédito espiritual. Comprova, pelo que nele ficou registrado, o nosso depósito pessoal no banco da vida. Vai ser fundamental no momento de reencarnar. Onde será que vamos reencarnar? Onde o espírito vai reencarnar? Onde ele vai apresentar seu cartão de crédito? É assim ao acaso? Não. Ele vai reencarnar atraído por um setor em especial do banco da vida, onde ele tem ligações, onde ele depositou algo com seus atos, afinidade fluídica, pensamentos, afetos, comprometimentos, débitos, responsabilidades, programa de experiências, seu merecimento, suas necessidades de progresso. Por isso o ser fica envolto, material ou espiritualmente, nas dificuldades ou nos favorecimentos da família onde ele renasce ou do grupo social em que se encontra. Vai haver influência do meio, sem dúvida que vai. Ela é merecida quando o meio é bom, ou ela é necessária quando há dificuldades. Mas o meio ambiente nunca vai ser totalmente determinante. O ser guarda os próprios méritos ou deméritos. É ele que age e reage, como sabe, como pode e como quer. Então, ele sofre a influência do meio, mas essa influência do meio não é determinante. Podemos observar isso nas pessoas que transcendem o ambiente no qual surgiram, não é? Hereditariedade é na concepção que o espírito apresenta o seu cartão de crédito, o seu perispírito. Como estará esse perispírito, esse molde? A forma da forma física depende das consequências do que já fez, do que já viveu. Se estiver em condições médias normais, vai atrair caracteres comuns no patrimônio hereditário da família. O banco da vida tem recursos e ele tira conforme o seu poder aquisitivo. Será que vai registrar defeitos, insuficiências? Se o perispírito está lesado assim, apesar da família apresentar genições, é possível que o reencarnante apresente desajustes, carências na formação do novo corpo. O setor bancário da família tinha dinheiro, mas ele não tinha crédito, estava em carência. E se ele tiver condições superiores à família, ao meio em que ele está renascendo? Ele vai retirar o melhor e pode ainda plasmar condições novas, vencer dificuldades da hereditariedade familiar, porque ele tinha saldos, credores, alhures, e ele transfere agora para a sua nova encarnação. Tudo isso é supervisionado por um ministério da reencarnação. É um modo que André Luiz encontrou para nos dizer que existe organização no plano espiritual. Aliás, Platão dizia que o nosso mundo corpóreo é cópia do que existe no mundo espiritual. E os bons espíritos estão confirmando isso.
dizendo que nós procuramos reproduzir aqui um tanto daquilo que percebemos, recordamos do mundo espiritual. Esse ministério da reencarnação supervisiona sempre o processo reencarnatório e intervém conforme o merecimento, a necessidade do reencarnante. Há aquele exemplo de Segismundo, não é? A reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, através do Chico Xavier. Mas eu fico pensando, por exemplo, Hitler. Ai, que vida terrível! Quantos problemas ele gerou! Como vai ser a reencarnação dele? Não há condenação eterna. Ele vai reencarnar. Ele vai ter oportunidade. Mas tanta dívida, tudo de repente. Vamos brincar um pouco e dizer que há um reescalonamento de dívidas. Suaves prestações reencarnacionais. Paga-se um pouquinho em cada encarnação. Reajusta-se um pouquinho em cada reencarnação. Que Deus sabe, não é? E não adianta pôr um peso exagerado, porque nós não temos condições de suportar. Mas temos a obrigação de recompor aquilo que perturbamos na vida. É por isso que na sequência hereditária, além dessas interferências ambientais, químicas e outras, nós encontramos certos saltos, alterações, omissões, aparentemente inexplicáveis. Como explicar isso? É que neste planeta de provas e expiações, vindos de milenares reencarnações, nós estamos tendo a oportunidade de experimentar, de agir, e temos a misericórdia divina nos dando condições de superar dificuldades maiores. Estamos enfrentando consequências de atos anteriores e estamos respondendo a novos testes da vida. O que é a Terra? É um hospital? É uma prisão? Para muita gente, eles sentem assim. Nasce enfermo, vive no meio de dores, ou então se sente tolhido de todas as maneiras, se sente paralisado numa cama. É um hospital? É uma prisão a Terra? Mas ela vai ser sempre uma oficina e escola. Sempre podemos realizar algo, agir mentalmente, moralmente, podemos nos relacionar. É uma oficina abençoada, uma escola de Deus. E nela nós estamos constantemente evoluindo. Já atingimos a escala humana, mas não é o limite. Agora nós temos que rumar para a angelitude, desenvolver em nós as qualidades do anjo. Nós tínhamos aprendido que o anjo foi feito diferente de nós. Mas lembram que a gente comenta, se Deus fez diferente, eu vou me queixar para ele. Como é que ele fez os anjos maravilhosos, sábios, capazes, e olha como é que nos fez. Não haveria equanimidade em Deus. Não. Os anjos são espíritos que evoluíram e apresentam aquelas qualidades admiráveis. Que é ser anjo? Para que nós estamos desejosos de ser anjos, de melhorarmos o nosso desenvolvimento? Porque vamos nos libertar de limites e injunções inferiores. Vamos ser capazes de agir com mais poder, sentimento e sabedoria. Jesus afirmou certa vez: vós podeis fazer o que eu faço, e mais ainda, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é? Então nós sabemos que existe mais para alcançar. O Mestre Divino nos convida e nos aponta. Temos que aceitar um labor consciente, responsável, voluntário, participando da vida cada vez em mais alto grau, porque nós já somos agora mais sábios e mais capazes. E pelo emprego de nossas faculdades superiores, nós passaremos a desfrutar bênçãos divinas mais amplas. Nós acabaremos usufruindo de tudo com dignidade e elevação. Nós estamos rumando para a angelitude. Vai ser uma longa viagem. Diz Emmanuel, através de Chico Xavier, a distância entre o animal e o homem é o mesmo que existe entre o homem e o anjo. Olha a distância, milênios, não é? Mas é o nosso destino, é o nosso caminho. Um dia todos nós, uns mais depressa, outros demorando, entenderemos bem todas as coisas, pessoas e situações, compreenderemos as leis universais ditadas pelo Criador e, agindo de acordo com elas,
construiremos sempre o melhor, em nós, ao nosso redor, onde, quando, como e com quem estivermos. Aí nós construiremos o céu, não é? O bem-estar. Que sublime destino o do espírito humano. É esse o nosso destino. Estamos sendo preparados para executar a parte que nos cabe na criação. Convidou-nos Jesus: sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Não mais servos, obrigados, dominados, mas filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo. É para isso que estamos encarnando e reencarnando. Ao fim, o trabalho terá valido a pena. Quando formos anjos, faremos da terra um paraíso. Faremos o bem em nós e ao nosso redor. Mas nem sempre temos noção desse alto destino. Muitos se sentem prejudicados, escravizados. Outros conservam em si muito de animal e se deixam guiar ainda mais pelo instinto do que pela inteligência. E aí eu me lembro do Annelidio lumbricus terrestris, a prosaica minhoca. Sobre a superfície da terra ela não pode ficar, os pássaros a comem. Então, para sobreviver, ela penetra no solo. Ela é bem dotada para isso, porque ela tem um nariz em ponta como agulha e 200 anéis circundando sua estrutura pequena, mas vigorosa. Então ela abre túneis no solo. Se necessário, ela engole a terra e a expele. Ela faz isso tudo instintivamente, ela só quer viver. Mas Deus, que de tudo tira um bem, que previu um fim útil para cada ser e cada coisa, a terra que a minhoca expele transforma-se quimicamente em excelente adubo. Os túneis que ela escavou abrem caminho para o ar e a umidade no subsolo. E assim ela fertiliza a terra, beneficia plantas, animais, seres humanos. A minhoca nem é sociável, mas até a vida das outras minhocas ela ajuda também, porque a área fica mais fácil de perfurar. Nada disso a minhoca fez, consciente ou voluntariamente, porque entendesse o plano divino ou com ele quisesse colaborar. Mas há outras pessoas, outros seres, que sabem do alto destino para o qual Deus nos criou, a significação da nossa vida, sua elevada finalidade. Mas algumas pessoas estão esperando uma violência de Deus. Estão esperando que Deus faça alguma coisa violenta, repentina. Não, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É isso que as pessoas esqueceram. A ação agora compete a nós, de acordo com a lei divina. Então, espíritos, seres inteligentes que somos, donos do nosso futuro, que devemos construir consciente e voluntariamente. Leon Denis diz que o segredo do destino é nos tornarmos um dos agentes de Deus na obra eterna. Trabalhar para o universo como o universo trabalha para nós. É assim que nós atestamos maioridade espiritual. Quando estamos conscientes, livres e capazes de comportamento superior. E foi para nos convidar a esse comportamento que Jesus apelou inicialmente para o amor. Amai-vos uns aos outros. Mas ele também apelou para a nossa responsabilidade. O reino dos céus é para aqueles que se esforçam. Ao apelo de Jesus, o Espiritismo adiciona o da razão. E os bons espíritos nos falam em mensagens em prosa e verso, para nos auxiliar o entendimento. Castro Alves, através de Chico Xavier, nos fala no poema Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita
em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina nas fainas do evolutir. Quem o bem e a luz semeia, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para frente, caminhai! O amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai! Obrigada.